Olá, bem-vindos a mais uma conversa com a especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Marta Rentke, a Marta é ginecologista com especialização em reprodução humana. Tem doutorado, pós-doutorado em medicina reprodutiva pela PUC do Rio Grande do Sul, é professora da PUC do Rio Grande do Sul e também ginecologista na Clínica Afetiva em Porto Alegre. Então, Marta, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade e vamos discutir aqui a respeito da fertilização in vitro. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser ótimo. Legal, então vamos lá. Para começar, o que é a fertilização in vitro? Perfeito. Então, a fertilização in vitro, ela é uma técnica que possibilita a união dos dois gametas, né, do óvulo, do espermatozoide, fora do corpo, né? Por isso, in vitro. E possibilitando, então, a gestação para um número enorme de casais que, sem essa técnica, não conseguiriam gestar, né? Ter a gestação saudável. Então, de forma resumida, seria isso, permitindo a formação do embrião e depois esse embrião ser, então, colocado para dentro do útero da futura gestante. Ótimo. Em termos de indicação, você falou de casais que têm infertilidade, mas qualquer tipo de infertilidade tem indicação da fertilização in vitro. Quais são os casos em que habitualmente você vai usar esse procedimento? A primeira fertilização in vitro, né, ela foi realizada em um casal que tinha alterações, em que a mulher tinha alteração tubária. Então, esse é um das grandes indicações, né, quando a mulher tem alguma patologia tubária em que as duas trompas estão obstruídas, então essa é uma grande indicação. E a outra grande indicação é quando nós temos alterações seminais, né, com fatores masculinos graves, que através da concentração do ejaculado do paciente a gente não conseguiria ter uma gestação natural. Então, a fertilização permite muito que casais em que o homem tem fator masculino, que a mulher tem fator tubário, consigam gestar. Essas seriam grandes indicações. Hoje em dia, tem casais que buscam por N outros motivos, né? Por exemplo, querem fugir de algumas alterações genéticas já conhecidas na família, ou querem planejar uma gestação, um segundo filho no futuro, deixa aquele embrião congelado, pensando numa gestação no futuro. Então, tem outros tipos de, não indicações absolutas, mas desejos de fazer a FIV por alguma situação pessoal do casal. E outra indicação que é muito interessante é para todos os tipos de orientação sexual, né? Então, casais homoafetivos, femininos e masculinos, enfim, também podem buscar a reprodução assistida para fins de constituir suas famílias. Ótimo. Não existe alguma regra que limita o procedimento legal? Se for um desejo do casal, é uma técnica que está disponível para isso. Sim, atualmente, enfim, inclusive até eu sou até uma entusiasta, assim, porque eu acho que todo tipo de relação deve, se, quando quer, né, constituir uma família, esse casal tem seus direitos de ir atrás. A gente atende bastante casais de mulheres aqui na clínica, principalmente, então, com bastante resultado positivo até mesmo, então não tem nenhuma restrição nesse sentido. Ótimo. Em alguns casos tem sido usado até quando a mulher tem alguma cirurgia, por exemplo, de uma retirada de útero, tudo, vai fazer uma cirurgia, isso pode ser feito a fertilização e alguma gestação, vamos dizer, que é o que se conhece como barriga de aluguel também, né? Exato, né? Que é o útero de substituição, que a gente usa esse termo. E sim, tem várias situações, na verdade, que o útero de substituição, ele pode vir, né, como uma boa ferramenta, vamos dizer assim. Nessas situações em que a mulher teve que passar por alguma cirurgia, um câncer de colo, ou uma situação, algum outro tipo de tumor, enfim, úteros que são muito patológicos, em que até às vezes a paciente já tentou transferir o embrião não implantou, muitas tentativas sem sucesso, múltiplos miomas. Então, tem várias situações em que o útero pode ser muito patológico e não conseguir carregar aquela gestação, né? Mas muito comum também para
casais daí homoafetivos masculinos, em que se, né, daí é necessário que eles tenham um útero, um útero, né? E Ótimo. não pode ser, inclusive, o mesmo do óvulo doado, porque eles vão precisar também de um óvulo, né? Então, mas o útero vai ser necessário. Ótimo. Bom, e em relação ao procedimento em si, como é que ele é feito? Todas as etapas dele, né? Desde a retirada, vamos dizer, dos óvulos até a gestação em si. Então, assim, ó, todo o processo, né, o procedimento de fertilização in vitro, eu gosto de explicar através de 4 etapas, tá? Então, assim, a primeira etapa é a coleta do gameta feminino. A coleta do gameta feminino, porque a gente precisa dos 2 gametas para fecundar in vitro, né? Então, a coleta do gameta feminino é feita através de um estímulo hormonal, que dura em torno de 10 dias de medicamentos. Esses medicamentos, na grande maioria das vezes, são medicamentos injetáveis, né, subcutâneo, que a paciente vai utilizando e vai, então, aumentando o número de folículos dentro do ovário, a ponto de chegar lá no 14º dia, mais ou menos, do ciclo menstrual, e nós indicarmos, então, a punção desses folículos quando vai ter, então, a coleta dos óvulos. Os óvulos, eles estão dentro desses folículos. A gente chama que o folículo é a casinha do óvulo, né? Então, através desse estímulo hormonal, a gente quer que o maior número possível de folículos que já estão ali dentro do ovário cresça, e aí depois, mais adiante, seja feita então a coleta no maior número de óvulos. Essa seria a primeira etapa, Essa né? O etapa, estímulo ovariano. só para te pôr aí por parte, essa primeira etapa é uma coisa, é indolor, é feita no consultório, é feita num centro cirúrgico, como é que funciona isso? Então, todo o início, né, das medicações, todo o processo do uso das medicações, ele é guiado todo por ultrassom. Então, né, o paciente começa a fazer as aplicações, a gente faz as visitas no consultório para ver se os folículos estão crescendo, e no momento que nós acharmos, não, os folículos estão grandes, estão prontos para serem aspirados, né? Então, nós indicamos a aspiração, e a aspiração em si é feito sob anestesia geral, num centro, um centro cirúrgico, daria para se dizer, tá? Que, então, essa paciente, ela recebe a anestesia geral, fica na posição ginecológica e através de uma agulha bem fininha que é acoplada ao transdutor vaginal do ultrassom, né? Então, o ultrassom transvaginal tem uma agulha bem fininha acoplada. Nós vamos até o fundo da vagina, penetramos o fundo de saco lá da paciente e aspiramos, chegamos lá no ovário e aspiramos esses folículos com a ideia, então, de coletar os óvulos. Então, assim, a paciente não sente dor, né, respondendo a tua pergunta, porque ela está sob anestesia. Após o procedimento, ela pode ficar um pouco sensação de inchaço, né, uma sensação mais de desconforto na pelve, mas a grande maioria das vezes esses sintomas eles são leves. E no próximo ciclo, assim que a paciente menstrua novamente, toda a sensação de inchaço, né, de peso, ela vai embora. Assim, né? Então, ele não é para ser um procedimento doloroso, ele é meio chatinho para algumas pacientes, porque pode deixar se sentir uma sensação de inchaço, e ele é bem trabalhoso, né, porque tem que fazer as aplicações ali ao longo desses primeiros 1 ou 2 semanas, então, nesse sentido, assim, ele é trabalhoso, mas doloroso não. Ótimo. E costuma ter sangramento após, pode trabalhar atividade física no dia seguinte? Então, dá para voltar às suas atividades após a punção, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes temos muitos folículos e o ovário fica com um volume muito aumentado. Então, é importante dar uma cuidada, tá? Voltar à vida normal, mas com cuidado para, talvez assim, com não tanto impacto, evitar corrida, pula, né? Porque a gente sabe que aquele ovário, quando ele está muito volumoso, ele corre o risco de fazer uma torção. Então, a gente sempre cuida, assim, se há uma paciente que teve um estímulo muito grande, o ovário ficou muito volumoso, a gente ainda pede um pouquinho de cuidados, assim, logo após a punção. Mas a grande maioria das vezes o ovário já vai evoluindo e a paciente fica bem.
ao final do estímulo, né, um pouquinho antes da punção, esse cuidado também é importante, porque o ovário também está bem volumoso, e aí, a partir da segunda semana, ali, a gente já pede para o paciente dar uma cuidado com atividade física, relação sexual também, a gente pede para evitar, para não ter nenhum problema. Ótimo. Bom, você falou que são 4 etapas, essa é a primeira, que é a da Essa é coleta. a primeira. Então, a etapa do estímulo, né, da coleta, depois a gente tem a etapa da própria... O primeiro estímulo, tá? Chega lá, faz a coleta, ok. Temos os ovos, temos que fecundar, tá? A segunda etapa vai ser a própria fecundação em si. Nesse momento, o parceiro, né, ou o espermatozoide, né, o sêmen que vai ser utilizado, entra em ação. Então, considerando que é um casal heterossexual e que o parceiro está lá aguardando a coleta da sua esposa, então ele é chamado para fazer uma coleta de sêmen, e esse sêmen, então, é encaminhado para o laboratório, então, os óvulos dela são inseminados com o espermatozoide dele, fazendo, então, de fato, a fertilização in vitro no laboratório, tá? Então, tem um prazo para isso, entre o momento da coleta e a fertilização? Entre a coleta do óvulo? Do óvulo ou do espermatozoide? Então, assim, no momento que a gente coleta o óvulo, ele vem cheio de células em volta. Então, ele precisa ser denudado, a gente tem que limpar ele e ver se ele é maduro. Então, esse processo, assim, da retirada, da limpeza, né, isso às vezes demora em torno de umas 2 horas. E aí depois vem o sêmen e insemina, mas o sêmen, se não for usado na hora, ele tem que ser armazenado adequadamente. Ele pode não ser usado imediatamente, mas ele vai ter que ficar armazenado na temperatura adequada até o momento do uso, né? Então, como padrão, você se coleta ele na hora de fazer a... Coleta e já insemina, isso. Tá. No mesmo dia, ali, no mesmo momento. Uma das causas que você disse, né, citou para fazer a fertilização in vitro é justamente quando o homem tem uma baixa contagem de esperma ou um esperma com uma qualidade ruim, né? Nesses casos, precisa ter algum cuidado específico para você conseguir ter sucesso na fertilização? Boa pergunta, tá? Porque, assim, para a fertilização de um óvulo, eu preciso de um espermatozoide, né? Então, a rigor, na fertilização in vitro em si, eu não preciso daquele grande número de espermatozoides como numa gestação espontânea, né? Natural. Porém, muitas vezes, quando a patologia masculina ela é muito importante, o ejaculado do homem vem com pouquíssimos espermatozoides ou às vezes sem nenhum espermatozoide. Então, tem situações em que a gente precisa ir lá na fonte, né? Precisa ir lá no epidídimo ou mesmo lá no testículo para fazer a coleta desse espermatozoide. E aí, às vezes, assim, realmente faz uma microcirurgia lá no testículo, abre os túbulos e pega ali os espermatozoides para fazer a inseminação. Então, ótimo. Tem todas essas situações que podem acontecer. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, claro. Então, vamos lá. Bom, então... Seguindo, né, só para fazer continuar... Depois a gente tem, então, o processo da incubação, né? Esse embrião vai ficar numa incubadora, porque ele formou o embrião, fertilização in vitro. No dia seguinte, a gente vê quantos, de fato, óvulos foram fecundados, porque, assim, nem todo óvulo vai ser fecundado. Nesse processo aí, a gente já tem algumas quedas de porcentagem, né? Então, mais ou menos de 60% a 70% dos óvulos, de fato, vai ocorrer a fecundação. Eu tenho ali 10 óvulos maduros e aí no dia seguinte eu posso ter apenas 7 deles que estão fecundados, de fato, né? A gente pode comprovar ali que houve a junção dos 2 núcleos, do óvulo e do espermatozoide. E aí a gente acompanha esse embrião que foi formado até próximo ao 5º dia de desenvolvimento, que é quando ele chega no estágio de blastocisto, e a forma como ele vai depois ser implantado dentro do útero. Então, esse seria uma outra etapa, né? O desenvolvimento embrionário. Tem muitas vezes, ao longo desse processo, a gente já vê que tem embrião que para de se desenvolver, para de crescer, de se dividir, e fica no meio do caminho, assim, né?
vai para uma seleção natural, muitas vezes por alterações genéticas, enfim, a gente não sabe exatamente o que ocorre, mas ao final desse processo a gente espera ali ter mais ou menos a metade em número, né, daqueles que foram fecundados até o final do processo. Então, eu coletei 10 óvulos, vou ter, vamos supor, 7 deles foram fecundados, assim, né, deu certo, e ao final eu vou ter provavelmente 3 ou 4 embriões em estágio de blastocisto. Então, vai tendo uma queda em número. A gente chama que é o funil da FIV, né? Legal. Então, Esse número que você disse de 10, de 10 folículos, né, de 10 óvulos, 10 óvulos esse é um maduros. padrão normal que se tira, você consegue tirar mais, tirar menos, muda com a idade da mulher? Essa é uma ótima pergunta, tá? Ele é um número aceitável, né? Quando a paciente tem menos de 35 anos, nós termos ali 15 óvulos maduros é um número bem interessante. Assim. Normalmente a gente tem de 8 a 15, mais ou menos. Então, coloquei em 10 mais ou menos uma média. Mas é um número bem esperado de óvulos maduros, porque assim, temos os folículos, aspira o folículo. Começamos com 15 folículos, vamos supor. A gente aspira, vem um número X de óvulos no total. E alguns deles só que vão ser maduros de fato, né? Então, tem tudo isso, assim, todo esse funil, né? Então, estou falando aí em torno de 10 maduros. A gente parte de um número maior até de folículos. Mas é um número ok para menos de 35 anos. Se tu tem, por exemplo, próximo de 40 anos, é muito mais provável que tu tenha 4 óvulos maduros, às vezes até menos, tá? 2 óvulos maduros, 3. Então, depende muito realmente da idade da paciente. Ótimo. E aí, E da reserva ovariana dela, né? Antes de todo o processo. E por fim, a gente tem a transferência desse embrião para dentro do útero. Então, além de tudo isso, né, que é um processo difícil, né? Tu olha por tudo que o óvulo, o espermatozoide tem que passar, né? Coleta, fecunda, ver se vai evoluir. E ao final, então, a gente vai transferir esse embrião para dentro do útero e ele também tem uma taxa de insucesso. Não é todo embrião que vai ser transferido que vai implantar no útero, que vai dar a gestação. Então, ele também vai depender da idade da mulher. E mais recentemente, da idade do homem também. A gente tem visto bastante estudos que estão trazendo a idade do homem como muito importante para o sucesso, né, da FIV. Tá. Você tem uma estimativa, em média, de cada óvulo, de a porcentagem dos óvulos que são implantados e que vão conseguir gerar, de fato, uma gestação bem-sucedida? Olha, em torno de 30% a 50% dos embriões transferidos vão gerar uma gestação bem-sucedida. Quer dizer, se a gente for pegar esse funil que você falou, uma média razoável, são 10 óvulos que são retirados, mais ou menos 70% deles, ou seja, uns 7 vão de fato estar viáveis e se desenvolver, conseguir fazer a fecundação. Nesse processo inicial, de 5 dias de desenvolvimento inicial, metade desses aí vão ficar para trás, ou seja, sobra ali 3 ou 4, e aí desses, provavelmente 1 ou 2 que vai de fato ser capaz de gerar uma gestação aí. Daria para mais ou menos pensar nesse sentido. O cálculo depois é pensado por embrião transferido, né? Então, transferiu um, não deu certo, tem o outro lá que vai ficar congelado. Aí no outro ciclo eu transfiro o outro. E aí a cada transferência tem essa chance de sucesso. O embrião, quando ele está prontinho, ele pode ser ou congelado ou transferido para dentro do útero. Tá, então se você tiver, por exemplo, 3 embriões que se sucederam bem, você pode congelar ele ou você pode implantar um deles e, não deu certo, já tem um outro pronto ali para... A gente não precisa fazer todo o processo novamente, né? Não, entendi que já estava aquele embrião pronto, quer dizer, você só tem que implantar ele. Não precisa fazer, não, ele já está prontinho, aí só tem que preparar o teu útero para receber ele, se não deu certo. E tem um momento correto de fazer essa implantação em relação ao ciclo menstrual? Sim.
Sim, aham. A gente, assim, a gente chama, assim, tu pode fazer uma transferência a fresco ou uma transferência do embrião congelado, né? Então, quando a gente vai fazer a transferência a fresco, ele é o segmento desse processo. Então, induziu ali a produção dos óvulos, né? O estímulo ovariano, coletou, formou o embrião e já transferiu. Então, ele fica 5 dias na incubadora e depois desses 5 dias a gente já coloca para dentro do útero. Tá? Se a gente congelar esse embrião no próximo ciclo for transferir para o útero da paciente, a gente tem que mimetizar todo o ciclo menstrual ou acompanhar todo o ciclo menstrual da paciente. Tá. Só ajustando aqui. Claro, fica à vontade. Não, eu acho que o carregador não estava, parecia que não estava funcionando aqui. Mas pode falar, eu estou te ouvindo. Tá. Então, a gente tem basicamente duas formas de fazer depois essa transferência para dentro do útero. A gente pode fazer através de um ciclo natural, que é um ciclo que a gente usa, né, vamos dizer assim, os próprios hormônios da paciente. Então, a gente acompanha todo o ciclo menstrual dela. Todo mês a gente tem um folículo que cresce, rompe, né, ovula, e aí, se não engravida, lá ao final do mês, vamos dizer assim, a paciente menstrua. Então, todo mês a gente tem essa ovulação, né? Então, a gente acompanha a ovulação da paciente. Quando a paciente está prestes ali a ovular, nós já orientamos ela ao tempo necessário, o tempo que o embrião ficou no incubador, a gente conta mais ou menos o tempo após a ovulação e transfere o embrião numa janela perfeita de implantação. Assim, é bem trabalhoso assim, esse ciclo natural, porque a gente vai acompanhando assim, dia a dia, faz exames de sangue para ver como é que está as dosagens hormonais, para ver se ela já está quase ovulando, para a gente tem que pegar o momento certo da ovulação para poder calcular exatamente o período de desenvolvimento que o embrião estaria se desenvolvendo dentro do corpo e para então descongelar ele e transferir para dentro do útero no momento certo. Esse é o ciclo natural. A gente tem também como fazer um ciclo medicado, que a gente mimetiza daí totalmente a produção hormonal do ciclo menstrual. Então, na primeira fase do ciclo, a gente tem o principal hormônio, o estrogênio, então a gente dá estrogênio para o paciente. Quando nós chegamos numa medida de endométrio adequada, em torno de 7, 8 milímetros, nós começamos, então, a associar a progesterona, usa a progesterona 5 dias e aí depois transfere aquele embrião de 5º dia para dentro do útero. Então, tudo muito organizado, né? Muito sincronizado, vamos dizer assim. Certo. Basicamente segue um pouco os passos da gestação natural aí também, né? Isso, tenta mimetizar essa gestação natural. Legal. E é sempre um embrião de cada vez que é transferido ou você pode transferir, porque você fala com a probabilidade de gestação é de mais ou menos 30%, que diminui isso em algumas situações, questão de idade materna, tudo isso, né? Então, é possível transferir mais de um embrião? Sim, é possível. Nós podemos transferir 2 embriões e até mesmo 3 embriões. Isso depende muito da idade que está a paciente e se esse embrião passou por um processo de análise genética prévia ou não. Tá? Então, se esse embrião passou por uma análise genética, a gente não pode, a gente até não recomenda transferir mais do que um, porque já foi testado, a chance de sucesso dele é maior. Mas a idade, o ponto de corte seria de 37 anos, tá? Então, assim, até 37, tu pode transferir 2, tá? E após 37, tu poderia transferir mais de 2, porém, se ele tiver biopsiado e ser euploide, daí tu não é recomendado transferir, tá? Porque mais de 2. A probabilidade, vou dizer, aqueles 30% de chance de sucesso aumentaria no caso de uma análise genética, então a chance de uma... Exatamente. Exatamente. Tá, vamos chegar nisso. Mas assim, a grande maioria das vezes, mesmo com um embrião biopsiado e uma paciente com mais de 37 anos, temos um embrião euploide, né? O paciente tem mais de 37, a gente dá uma tendência a transferir só um. Tá. E tenta evitar o gemelar. O gemelar,
Antigamente se falava muito, ele fez fertilização, deu trigemelar, né? Porque antigamente não existia tanto esse cuidado para o número de embriões transferidos. Então, quando se começou a reprodução assistida, os casais recebiam, às vezes, todos os embriões que tinham, né? 4, 5 embriões. Então, mas isso mudou bastante, né? Hoje em dia a gente tem todo esse cuidado para não transferir Provavelmente de preferências. a chance de sucesso aumentou, mas ao mesmo tempo cuidado para evitar. Aumentou muito a chance de gemelar, né? Então, Tá. isso é muito ruim, né? Legal. E, bom, digamos que você fez a implantação ali de um embrião e foi bem sucedido, né? O que é feito com aqueles outros embriões que foi guardados ali para uma eventual falha? Ótimo. Então, o embrião, ele é do casal, tá? Então, o casal que acaba decidindo o que fazer com ele. Inclusive, ao ser congelado, ele deve preencher um termo de consentimento dizendo o que eles querem fazer com aquele embrião em determinadas situações, tá? Esse embrião, ele pode ficar congelado por bastante tempo, até o casal resolver que não quer mais. Nós normalmente falamos em 3 anos para ele poder ser descartado. Tá? Não existe uma lei federal para isso. Existem algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre isso. Então, a gente usa 3 anos. Depois de 3 anos congelados, se o casal não quiser mais aquele embrião, ele poderia ser descartado. Tá? Pode ser também doado para pesquisa. E pode ser doado, ele pode ser doado para casais que estão tentando também engravidar, mas não estão conseguindo, então tu doa para esse embrião para um outro casal, porém nunca vai saber que casal é esse, né? Então a doação é anônima. Tu pode doar para pesquisa, doar para um outro casal ou descartar. São basicamente essas situações. Ou usar, deixar congelado e usar no futuro, né? Tá, Sabe? E se deixar para guardado para usar no futuro, como você disse, esse óvulo é do casal, né? Então, qualquer decisão futura precisa ter o consentimento de ambos aí. Exatamente. E existe uma grande dificuldade, às vezes, de como lidar com isso. Às vezes o casal se separa e o que a gente vai fazer com o embrião? O embrião é de quem, não é? Então, tem várias histórias, assim, de casais que se separaram, eventualmente um deles faleceu, né? Então tem que ser tudo muito bem documentado o que vamos fazer com esse embrião em caso de falecimento, em caso, né, em todas as situações tem que ficar bem documentado o que fazer, porque de fato o embrião formado ele é do casal. É diferente do congelamento de óvulos, né? A gente também trabalha bastante com congelamento de óvulos para preservação da fertilidade, em que o óvulo é da mulher, ela que decide o que vai fazer com ele. Ótimo. É possível e é permitido escolher o gênero do bebê? Não é permitido, tá? Exceto em determinadas situações em que nós poderíamos estar diante de alguma alteração genética relacionada ao sexo. Tá? Então, a gente tem situações genéticas em que está ligada, né, ao sexo. E aí, nessas situações, tu fez a biópsia, isso tem que ter feito a biópsia, tá? De qualquer forma, não tem como saber o sexo do bebê sem tu biopsiar ele antes de implantar, de transferir para dentro do útero. Então, fez a biópsia, vai vir ali se ele é XX, XY, né? Se ele é masculino ou feminino. Mas o casal, ele não é permitido escolher qual que é o embrião que vai ser transferido. A não ser que tenha realmente essas doenças genéticas relacionadas ao sexo na família, não vamos transferir um cromossomo um homem porque temos doenças genéticas relacionadas ao cromossomo X na família. Então, nesse sentido. Então, mas aí como é que eu sei que embrião que eu vou transferir, né? Muitas vezes então, aquele embrião que se desenvolveu melhor, que ele tem uma qualidade melhor, tá mais expandido, enfim, são características do próprio embrião que vai fazer com que ele seja escolhido. Muitas vezes até o próprio embriologista não sabe
que sexo que é aquele embrião. Ele está olhando ali, ele vê aquele embrião que está mais, né, adequado para transferência, e ele seleciona então aquele embrião e a gente vai ver depois qual era o sexo desse bebê. Então, não dá para... Porque que acontece, né? Se a gente permite isso, e até sou, de certa forma, a favor dessa resolução, assim, que não é legal escolher o sexo. Imagina se tu permite, aí casais vão acabar fazendo filho para fazer a biópsia, para escolher o sexo. E aí, daqui a pouco, a gente passa por uma situação em que todo mundo quer menina. Então, a gente está fazendo uma seleção, né, de meninas. Sim, claro. Então, é um pouco complexo isso, né? Tu definir, assim, sexo. Eu entendo que, muitas vezes, assim, tem gente, eu tenho 2 meninos, agora eu quero uma menina. Então, eu vou fazer fertilização porque eu vou escolher uma menina. Eu entendo, assim, o desejo do casal, né? Mas aí é toda uma discussão filosófica, mas para resumir não é permitido, né? Vamos dizer assim. Resumo não é, exatamente. Tá. Uma outra situação, você já entrou um pouco nesse tema, mas um dos motivos para se fazer fertilização in vitro é justamente quando existem riscos de transmissão de doenças, né? Então, alguma situação em que o pai ou a mãe tem alguma doença conhecida e que tem um risco X aí, dependendo da condição, de transmitir isso para o filho. Então, a fertilização permite, vamos dizer, selecionar os gametas e os embriões que não têm essa mutação, que não têm essa condição. Uma outra situação é as condições, por exemplo, uma síndrome de Down, em que, especialmente em mulheres mais velhas, o risco de síndromes é maior, né? Então, você pode detectar previamente isso e, eventualmente, descartar um óvulo que você sabe que tem alguma condição patológica, né? Como é que funciona essa avaliação genética no caso da fertilização in vitro? Quando que ela é permitida e quando que você pode, vamos dizer, selecionar ou não um embrião por conta de alguma condição genética? Então, assim, quando nós chegamos nesse estágio de blastocisto, tá? Que é o embrião que está prontinho para ir para dentro do útero, ele pode ser submetido a uma biópsia. Então, é retirado um pedacinho desse blastocisto e esse pedacinho é encaminhado para um laboratório de genética para ser analisado. Nessa análise, nós podemos pesquisar de uma forma ampla o cariótipo, né? Então, pesquisar patologias, trissomias, síndrome de Down, síndrome de Turner, outras trissomias como trissomia do cromossomo 13, do cromossomo 18, que são mais conhecidas. Faz toda uma investigação, como também podemos ir bem direcionados numa doença específica, doença genética específica daquela família. Tá? Então, tem diferentes tipos de testes genéticos, a gente faz. Em qualquer uma das situações de biópsia, o embrião ele é obrigatoriamente congelado até o resultado da biópsia sair, né? Até o resultado da genética sair. E então não é transferido diretamente, ele é congelado, aguarda o resultado da biópsia. Bom, mas e quando que eu vou fazer esse teste, né? Que é uma das perguntas. Situações, por exemplo, hoje em dia a gente vê muitas mulheres que buscam fertilização que já estão próximas dos 40 anos. A gente sabe que o risco de ter alguma alteração é maior. Então, e não gostaria de ter um filho com alguma alteração, seja ela síndrome de Down. Situações em que, por exemplo, abortos de repetição, né, uma indicação também de, vamos ver se não é o embrião que tem algum tipo de alteração, o embrião está se formando, que tem algum tipo de alteração, e que nós poderemos, a partir da fertilização, selecionar exatamente aquele que não tem nada, né, para ser transferido. Além disso, na grande maioria das vezes, é um desejo do próprio casal, assim, tá? O pessoal tá procurando a gravidez um pouco mais velha, tem esse desejo de não querer transferir um embrião com algumas determinada alteração para diminuir o seu risco também de perda por causa disso. Tá? O risco de aborto por causa dessa situação clínica. Pode ter aborto por outras causas, né?
Mas a busca é muito isso, assim, idade avançada da mãe, pesquisa de doenças genéticas da família, abortos de repetição que não tenha uma causa determinada, enfim, acredito que seria mais por nesse sentido, assim, né? Mas me lembrando agora. E é um pouco controverso também a questão da biópsia, tá? Porque muitas vezes a gente acaba tendo resultados que nos fazem questionar também a técnica. Então, tudo é muito delicado, tem que ser bem conversado, assim, também com o paciente. Eu tive situações em que a paciente optou por fazer biópsia, porque estava bem indicada, e vieram todos os embriões alterados. Sendo que uma das alterações era uma alteração muito leve, que era um mosaico muito leve, e que na literatura a gente sabe que embriões que são mosaicos de baixo grau podem, por replicação celular só daquelas células boas do embrião, vir a ser um embrião saudável. E é documentado na literatura, enfim. Então, no momento da biópsia, tu não vai acabar transferindo aquele embrião. Mas se fosse uma gestação natural, talvez esse embrião fosse implantar e fosse dar tudo certo. Então, existe sempre essa controvérsia. Será que eu devo biopsiar? Será que eu não devo? Né? A própria biópsia em si, ela vai congelar o embrião, depois eu tenho que descongelar esse embrião para transferir. A gente sabe que sempre o descongelamento pode vir trazer uma perda celular também. Esse embrião pode não sobreviver ao descongelamento, por exemplo. Então, a indicação ela tem que ser tem que ser acompanhada de uma boa discussão, assim como o paciente também. É bem importante isso. Legal. Bom, eu gosto de falar, né? Ótimo. Vamos estamos para isso. Então vamos pegar um exemplo, uma mulher, 42 anos, saudável, o companheiro saudável, e decidem pela fertilização in vitro, né? A gente sabe que naturalmente, uma gestação natural nessa faixa etária, há um risco aumentado de síndromes genéticas, né? Especialmente as trissomias. Quando você faz uma fertilização in vitro e faz o teste genético prévio, esse risco, primeiro, ele é menor, ele diminui o risco para essa mulher de ter um bebê com a trissomia quando comparado com uma gestação natural. E uma outra pergunta, quer dizer, esse risco, ele muda se é uma mulher de 43 anos ou se é uma mulher de 30? Vamos lá, vamos ver se eu consigo te responder. Então, assim, no momento que tu faz a biópsia e vem com um embrião saudável, independente se tu tem 35 ou 42 anos, a gente vai partir do pressuposto que esse embrião ele é geneticamente saudável. A gente sabe que esse teste que a gente faz, que é o PGTA, que chamam, que é o clássico assim, da biópsia, ele tem ali uma porcentagem de falha, tá? Em torno de 2%, 3% de falha. Ele vira um resultado que não é exatamente aquilo ali, tá? Então, no momento que tu tem 42 anos e tu faz a biópsia e vem normal, existe uma grande chance, né? E grande chance mesmo, tu não vai ter nenhuma alteração nesse sentido, porque esse embrião já foi biopsiado previamente. Né? Então, quase que tu iguala ali as chances para uma paciente mais jovem, que também fez a biópsia. Então, nesse sentido, a biópsia, né, o que essa paciente mais velha ela vai eventualmente desenvolver são patologias relacionadas à gravidez que estão relacionadas à idade, por exemplo, pré-eclâmpsia, diabetes, né, que estão relacionados à idade em si. Mas, e se ela vir a abortar, possivelmente não vai estar relacionado a problemas de alteração genética do feto. Pode estar relacionado a outras questões, né? E esse teste, sim, ele vê... existe, como eu falei, atualmente eles são muitos tipos de testes de biópsia, tá? Então, se tu faz um ainda que é ainda mais específico, que a acurácia é ainda maior, isso diminui ainda mais as chances de vir resultados falsos, negativos, vamos dizer assim. Tá? Então, tá, em relação à idade que a gente estava comentando agora, existe um limite de idade em que a mulher pode estar recebendo esse embrião? Então, olha,
Se fala 50 anos, tá? Mas tem uma vírgula lá na resolução que diz assim, se tu tiveres um obstetra que vá topar, né, fazer o acompanhamento. Poderia ser até mais, mas a gente sugere até 50 anos. Então, Assim, biologicamente a mulher tem condições de fazer isso mais tarde, mas essa recomendação é para uma questão de talvez o organismo materno já está mais. A mãe não ter uma saúde plena para poder levar essa gestação. Assim, o porquê dos 50, exatamente 50, né? Um número parece um pouco aleatório, talvez, mas traz muito essa questão, né? Com 50 anos, é a média, 50, 51 é uma média de menopausa, por exemplo. Né? Então, acho que, não sei exatamente o porquê do número em si, mas é um momento que a gente começa já com transições hormonais bem importantes, assim. Então, não só pelo útero em si, que daqui a pouco tem uma vascularização mais dificuldade, o risco de ter patologias obstétricas, né? Como eu falei, por uma pré-eclâmpsia, a gente sabe que está relacionado com a idade, isso pode ocorrer. Mas também pensando nesse bebê, né? Que ele vai ter 10 anos de idade, a mãe vai ter 60. Ou ele vai ter 20 anos, a mãe vai ter 70. Então, eu vou dizer, eu tenho 2 filhas. E eu já fico super cansada de ter que cuidar das 2 que são pequenininhas. Imagina eu com 50 anos, né? Ter filho. Então, tem que ter uma rede de apoio, tem que ter todo um cuidado, além do cuidado clínico, vamos supor que dá tudo certo. Bom, tu tem que cuidado clínico durante toda a gestação, uma gestação de alto risco, e depois ainda tem que ter energia para cuidar dessa criança depois. Então, acho que tudo tem que ser considerado, né? Bom, e legalmente é essa idade de 50 anos, que não é absoluta, mas é a idade que se tem de padrão, vamos dizer. Né? Isso. A última pergunta que eu queria te fazer, Marta, é em relação à evolução dessa gestação. Então, foi implantado esse embrião, o embrião passou aquela fase inicial, foi bem sucedido. A gestação, ela muda de alguma forma os cuidados quando comparado com uma gestação natural? Os riscos são diferentes. Esquece da idade, né? A idade obviamente influencia nisso. A gente tem muitas pacientes que fazem a fertilização numa idade mais avançada e aí obviamente tem um risco por conta da idade. Mas fora isso, a fertilização, ela envolve algum risco maior? Então, a gente tem alguns estudos que falam, de novo, essa questão da pré-eclâmpsia. Hoje em dia a gente tem alguns guidelines, né, de hipertensão na gestação que colocam ali a fertilização in vitro como um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Agora, assim, de cabeça, não vou saber te dizer se tem mais alguma coisa que está diretamente a fio, tá? A pré-eclâmpsia eu sei que sim. Mas como regra geral é uma gestação saudável, onde... Regra geral, sim. Muito... Se fala muito naquela paciente, ó, essa paciente, ela tá tentando engravidar há bastante tempo, daí fez a FIV. Ela por si só não quer, muitas vezes, tá? Isso não é uma regra, muitas vezes ela não quer passar pelo trabalho de parto, ela tem medo do trabalho de parto. Então, a gente vê muita paciente de FIV que opta e conversa com seu obstetra para fazer cesárea. Então, a taxa de cesárea para quem fez FIV ela é maior, mas não necessariamente por patologias obstétricas apenas, né? Por muito mais também desejo da paciente, né? Então, enfim, daria para se pensar em outras alterações, considerando a questão vascular, de crescimento restrito, enfim, mas aí não vou saber te dizer exatamente a relação direta, né, com... Bom, mas de modo geral é uma gestação que tende a ser próximo do que seria uma gestação natural, vamos dizer assim. Né? Legal. Marta, acho que deu para a gente discutir bastante, entender os princípios gerais aí da fertilização, dessa técnica, produção assistida, de reprodução, tudo isso, né? É uma das formas mais utilizadas aí de reprodução assistida, né? E queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Obrigada, eu que agradeço, espero ter esclarecido aí as dúvidas.
E fico também à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Obrigado mais uma vez, Marta.